Bom dia a todos. Deputado Paulo Dantas, para verificação de presença dos senhores deputados. 20 deputados. 20 deputados, então temos número para abrir nossa sessão. Declaro aberta a sessão. O expediente e a ata já foram publicados na sessão anterior, o expediente dessa. Então, passaremos para a deliberação. Deputado Paulo Dantas, para verificação de quórum. Continuamos com os 20 deputados. Temos número para deliberar. Vamos para o item 1, que é o requerimento da deputada Ângela Garrote. Na verdade, não é um requerimento, é uma indicação. Indicação número 1 de 2020, deputada Ângela Garrote, faz apelo ao governador do Estado, José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, que determine a imediata suspensão do corte e cobrança e obriga o pagamento e recolhimento a casal, Companhia de Abastecimento de Água de Alagoas, nos meses de abril, maio e junho do corrente ano, dos consumidores de baixa renda. Em discussão, a indicação da deputada Ângela Garrote. Deputada Ângela, momento. Para discutir, a deputada Ângela Garrote. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos, senhor presidente. A questão dessa indicação, presidente Marcelo, é a questão da população carente do estado de Alagoas, que não tem emprego, não tem renda nenhuma, e agora com essa tal de pandemia aí no nosso Brasil, nem eles não têm dinheiro nem para sustentar a família, imagine para pagar a água, que muitas vezes não tem nem o dinheiro do pão, imagine pagar água, muitas vezes não tem, só tem vento na torneira. Então, essa indicação eu gostaria de pedir aos amigos deputados que aprovassem, eu tenho certeza, com a acessibilidade do governo do Estado, vai atender o nosso pedido. Ouvindo? Obrigado, deputada Ângela. Deputado Bruno Toledo, para discutir a indicação. Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos. Eu quero apenas acrescentar e sugerir à deputada Ângela que acrescente na indicação também um congelamento da tarifa, senhor presidente. Nós sabemos que depois de um certo percentual de gasto desses serviços, o valor aumenta decorrente da alteração de tarifa. E acrescentar na indicação da deputada Ângela também um congelamento, que essas tarifas passem a ser, independente do consumo, a tarifa social desse serviço, que indicasse para os SAIs municipais, para a Equatorial, para a Casal, que praticasse todos esses valores na tarifa social. Nós sabemos que as pessoas estão em casa por uma questão de necessidade, é natural que esses serviços acabem aumentando também o consumo, e seria interessante, importante, que essas companhias desses serviços pudessem manter os valores tarifários como se fossem os valores mínimos. Então, para contribuir com a indicação da deputada Ângela, eu sugiro que isso possa ser colocado também. Obrigado, deputado Bruno. Vamos fazer esse caminhamento no final das discussões. Aí a gente acrescenta, caso haja aprovação de todos, e lembrar aos senhores deputados que temos 7 itens na pauta hoje, todos tratando do mesmo tema, que é a pandemia. Se nós pudermos nos organizar para fazer uma discussão única, lá no fim, eu ficaria grato aos senhores. Deputado Davi Maia, com a palavra. Vossa Excelência, com a palavra. Só para apoiar a indicação da deputada Ângela, dizer que Pernambuco já fez isso,
que a ANEEL já também suspendeu o corte de energia de todas as distribuidoras de energia do Brasil e que é hora da Casal dar também a sua contribuição e mais, pesquisar. E tem muitas cidades que estão faltando água. Eu sei que Quebrangulo está nesse meio, mas foi por uma questão das enchentes da última semana. Mas, para mim, juntar a deputada Ângela e também a deputada Bruno Toledo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Davi. Deputada Jó. Presidente, Para apenas... discutir, deputada Jó, com a palavra. Senhor presidente, apenas para me colocar favorável ao requerimento da deputada Ângela Garrote, parabenizando-a pela iniciativa e, no mesmo sentido do deputado Bruno Toledo, também contribuir com o requerimento. A suspensão do pagamento e dos cortes é uma atitude imediata, correta, adequada para o momento, mas que vá também, conjuntamente com esse requerimento, que aqueles que resolverem, porque o pagamento ele não deixa de existir, aqueles que podem pagar, vão pagar, e aqueles que não, a cobrança e o corte vão estar suspensos. E que, nesses casos, senhor presidente, a gente já sugira uma forma como essas pessoas vão pagar a posteriori. Um parcelamento, que o valor acumulado durante a pandemia do coronavírus seja pago, seja diluído em 10 meses, em 6 meses. Aí fica a minha sugestão para discussão, acrescentando isso ao requerimento da deputada Ângela Garrote, porque uma pessoa de baixa renda que não tem condição de pagar a conta de energia hoje, ela não vai poder, daqui a 2 meses, acumulando esses meses, pagar de uma única vez. Então, que isso seja diluído por um prazo a ser definido por nós aqui nessa discussão. Muito obrigada. Obrigado, deputada Jó. A deputada Jó acrescenta parcelar as dívidas em 10 meses. Vamos botar 10 meses. É uma indicação. Né? Deputado Inácio, momento, deputado Inácio. Minuto. Deputado Bruno, Vossa Excelência solicitou a palavra? Ok. Deputado Inácio. O presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu queria lembrar que ontem, na sessão de ontem, eu coloquei um requerimento, uma indicação, uma proposição no sentido que nós pudéssemos isentar todos aqueles baixos consumidores, tanto de energia como de água. Eu lembro que o baixo consumidor de energia estabelecido pela Eletrobras é aquele que consome até 80 kWh. E o baixo consumidor de água perante a Casal é aquele que consome 10 metros cúbicos de água mês. Ou seja, eu só queria rememorar isso e dizer que contribuo e defendo exatamente a proposição, a indicação da deputada Ângela Garrote, mas eu só queria lembrar que ontem eu já toquei nessa questão na sessão de ontem. Obrigado, deputado Inácio. Ainda em discussão, requerimento de indicação da deputada Ângela. Não havendo mais oradores que queiram discutir, vou passar a colher os votos. Voto nominal. Aprovado por unanimidade o requerimento da deputada Ângela. Deputado Bruno, que acrescenta congelamento de tarifas. Colher o voto nominal. Aprovado, vamos acrescentar no texto congelamento de tarifas. Deputada Jó acrescenta parcelamento em 10 meses. Voto nominal. Vamos acrescentar parcelamento em 10 meses, assim sairá o expediente. Vamos para o item 2. Deputada Ângela Garrote, indicação número 02. Faz apelo ao senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, que determina a imediata suspensão da cobrança e obrigatoriedade do pagamento e recolhimento do IPVA, bem como de todas as taxas da ARSAL, Agência Reguladora do Serviço de Alagoas, nos meses de abril, maio e junho.
do corrente ano. Em discussão, indicação da deputada Jó Pereira. Perdão, desculpe, deputada Ângela Garrote. Desculpe. Discussão, deputada Ângela, um momento, minha querida. Deputada Ângela com a palavra, um momento. Deputada Ângela com a palavra. Presidente, você não sugeriu a discussão no final, depois de lida, não? Sugeri, sim. Pronto, eu acato a sua... Se todos Então, acatarem, certo? Você lê e depois a gente discute. Então, tá bom. Então, vamos fazer a votação dos requerimentos, mas é uma sugestão. Vamos fazer a votação dos requerimentos, é uma sugestão apenas. Quem achar que deve interceder, é só levantar a mãozinha aqui que eu vejo. Dou a palavra. A deputada Ângela quer que o governador suspenda a cobrança de IPVA e as taxas da ARSAL nos meses de abril, maio e junho, por 3 meses. Jogar essas despesas para 3 meses. Deputada Jó Pereira quer discutir e deputado Francisco Tenório. Deputada Jó Pereira, com a palavra. Senhor presidente, é só uma questão de ordem para esclarecimento do requerimento. Tem aí também, além da ARSAL, o IPVA. O IPVA é apenas para os transportadores do sistema complementar ou é para todas as pessoas? Um momentinho, eu digo já. Porque além da taxa da ARSAL, tem o IPVA também. Isso. Então, só para esclarecimento. O IPVA é para todas. Para todo mundo. Para todo o IPVA. A cobrança passar a ser após junho. Vai para julho. Joga a cobrança para julho. Aí fica também a minha sugestão do parcelamento dessa cobrança. Certo. Após o acumulado ser parcelado em 10 meses também. Pronto, vamos incluir a votação. Vamos incluir na votação, na segunda rodada da votação, o parcelamento. Deixa eu anotar aqui, para não me perder. Tanto do IPVA quanto da taxa da ARSAL. Geral, né? Geral, isso. Ok. Obrigado, deputada Jó. Deputado Francisco Tenório. Deputado Francisco, um minuto. Nós estamos lhe ouvindo. Minuto. Deputado Francisco. E agora? Agora sim, por favor. Isso. Senhor presidente, senhores deputados, especialmente a deputada Ângela, a ARSAL, ela tem taxas diferentes. Tem a taxa de mensalidade e tem uma taxa de anuidade que, inclusive, se faz essa taxa no momento do contrato de prestação de serviço. Essa taxa foi contratada, a licitação foi feita por 10 anos. Estamos no 7º ano e o presidente da ARSAL, ele resolveu antecipar esses 3 anos, concedendo mais 10 para frente. Isso é uma taxa de um alto valor, algo em torno de R$20 mil, e o pessoal está com essa taxa vencida. Quem não pagar, não transporta. Como o transporte está, inclusive, suspenso, eu solicito que inclua também essa taxa, para que só venha discutir ela após essa paralisação, até porque é um dos temas que eu quero levar a discussão nesta casa, para que a gente possa ter uma conversa com o Ronaldo Medeiros, no sentido de verificar o tamanho dessa taxa, que eu estou achando muito grande, e ainda mais, essa prorrogação de licitação por 10 anos após os 3. Olha, nós não estamos no âmbito do vencimento. Estamos antecipando 3 anos para prorrogar por mais 10. E, para isso, ele cobra uma taxa muito alta e o transportador se vê quase que obrigado a aceitar para não perder os 10 anos para frente. Então, é um tema que nós vamos trazer à discussão nessa casa, mas quero incluir no requerimento da deputada Ângela, se for possível, a suspensão dessa taxa. Francisco, a indicação da deputada Ângela já atende essa taxa. É uma suspensão geral das taxas que serão cobradas esse ano.
Não é? Presidente, eu acredito que não, porque no requerimento da deputada, ela faz as taxas durante os meses tal e tal, taxas mensais. Não, no caso, ela diz que pegar as taxas e jogar para suspender todas as cobranças e jogar para julho. Mas são todas as taxas que vençam nesse período. O requerimento é isso. Se tiver alguma taxa que deixe para vencer, por exemplo, em dezembro, não está atendido aqui. Tudo bem. O que abunda não prejudica, eu me sinto satisfeito com a discussão. Se assim for, estou satisfeito. Tá bom, a gente bota essa observação. Pode ficar sossegado. Obrigado, deputado Chico. Deputada Ângela. Senhor presidente, amigos deputados, quando eu incluí aí, eu não ia colocar todas, denominando as taxas, mas aí eu incluí todas as taxas, principalmente, senhor presidente e deputados, a questão que aconteceu com um jovem de Quebrangulo. Um carro velho não estava transportando passageiro, foi apreendido e o guincho, a taxa foi 1.950. A SAL vai ficar com esse carro porque o cidadão é pobre e não pode pagar. Eu acho que num momento desse, a SAL nas estradas vai prejudicar cada vez mais. Então, eu tomei essa iniciativa porque tem pessoas que não têm condições. Se for pagar a taxa, a família não tem o pão na mesa. Foi por isso que eu peço o apoio de todos os deputados, que o governador, tenho certeza que vai sensibilizar e vai acatar a aprovação de todos nós. Só isso, senhor presidente, e muito obrigada. Obrigado, deputada Ângela. Ok, então vamos passar a votação e vamos incluir os 10 meses para que as pessoas regularizem essas taxas. Ok? Então vamos nós. É a indicação da deputada Ângela Garrote, vou colher os votos nominalmente, para o IPVA ser prorrogado e a SAL suspender as suas cobranças. Ok? Então, em votação, aprovado por unanimidade, vamos colocar em todos esses que falam de taxa de suspensão, já vamos colocar a indicação para parcelar por 10 meses. Vamos para o item terceiro, é do deputado Davi Maia. A indicação, o deputado Davi Maia solicita ao governo, é o secretário de Saúde de Alagoas, Cláudio Alexandre Aires da Costa, para que empreendam esforços na aquisição emergencial de sabão para distribuição entre os moradores de rua e durante o período da emergência de saúde pública vivenciado no estado de Alagoas, devendo ser priorizado a aquisição do material produzido por cooperativas de reciclagem e produtos de sabão. Em discussão, deputada Fátima, quer discutir? Deputado Davi? Ok. Deputada Fátima, para discutir a indicação, deputada Fátima Canuto. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos, presidente. Eu gostaria apenas de acrescentar a essa indicação a viabilização também de água, né, de disponibilizar água também para os moradores de rua, não é? Porque eles vão utilizar o sabão, concordo plenamente, isso é importantíssimo, mas viabilizar também como seria essa distribuição e a distribuição de água também para poder viabilizar o uso também dos produtos, tá? Só isso. Obrigada. Obrigada, senhora. Então, vamos incluir água. Primeiro, a gente vota a indicação sem a água, depois incluímos a água na votação. Deputada Jó, para discutir. Senhor presidente, apenas com a questão de ordem, inclusive, eu dei entrada a um requerimento que atende as mesmas pessoas, os moradores de rua, com outras sugestões que atendem a população de rua. Se ele vai vir a penso ou se ele vai vir na ordem, porque tem outras solicitações. Se ele vai vir a penso a esse,
Não, ele vai vir separado porque ele difere. São semelhantes, mas há diferença. Os apensos Mas ele não entra na ordem do dia de hoje. já está aqui. É o item... Deputada Jó Pereira, tem 2 da senhora. Mas o que nós temos aí é o do ICMS e o dos testes. O dos moradores Tem o do ICMS e o do teste, é o que está aqui. O da população de rua não está na ordem do dia. Mas chegou que horas aqui, deputada Joyce? Ele foi entregue conjuntamente. Momento, deixa eu tentar localizar, ok? Mas não, senhor presidente, nós podemos deixar para a ordem do dia de amanhã. Eu só quero tirar a dúvida. O Luna está me dizendo aqui, deputada, ele está penso ao requerimento número 8, da deputada Fátima. Eles vão chegar nele. A da senhora está penso ao número 8. Nós estamos discutindo o item 3 ainda, que é a indicação do deputado Davi. Ok. Ele vai ter ok? É porque na ordem do dia não saiu como apenso. Não saiu, tem razão, a senhora está correta. Mas o da deputada Fátima é com relação aos surdos, a comunidade surda. Esse outro Da com deputada relação aos Fátima, ele está dizendo o seguinte, governador do Estado, para quem empreende esforços, disponibilizando intérprete de Libra. Não é com relação à população de rua. Eu vou localizar ele aqui, me dê um Amanhã minutinho. a gente inclui, eu só queria tirar a dúvida mesmo, senhor presidente. Muito obrigada. Mas pode ter sido um erro nosso aqui na hora de formatar a ordem do dia mesmo. Então, vamos seguir nesse, quando a gente chegar lá, a gente dá uma pausa. Não há mais oradores que queiram discutir, então vamos passar a apreciação da indicação do deputado Davi. Vou colher os votos nominais. Aprovado por unanimidade. Vamos fazer agora a observação da água, da deputada Fátima. Vamos votar a inclusão da água. Todos concordam, então também vai ficar incluído água na hora de terminar o expediente. Perdão, na hora de produzir o expediente e caminhar, nós vamos incluir água. Vamos para o item 4, deputado Davi Maia. Mas apelo ao senhor José Renan Vasconcelos Calheiros, filho, e ao presidente do AL Previdência, o Roberto Moisés dos Santos, para que empreenda esforços para o imediato adiamento da efetivação dos descontos previdenciários dos aposentados e pensionistas. Em discussão, indicação do deputado Davi Maia. Para discutir, o autor da matéria, deputado Davi Maia. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, entrei, falei, não disse nem bom dia a todos Bom dia. Os espectadores também que estão nos assistindo. Senhor presidente, entrei com essa indicação, mas também entrei com um projeto de lei, inclusive está aí na mesa, não sei se está com Vossa Excelência, mas eu deixei na casa um pedido de urgência, e eu não sei se eu faço agora, se eu faço depois que a gente passar as indicações. Lei complementar não cabe urgência. Está aqui o pedido de Vossa Excelência, mas tratar de lei complementar não pode tramitar em regime de urgência. Então, tá bom. Acho que na casa aí eu faço o apelo a Vossa Excelência para a reunião das comissões depois dessa, foi a reunião de líder marcada, não é isso? De presidências e comissões. E eu pedi, era muito importante nesse momento que o secretário da Fazenda, junto ao governador, adie o desconto previdenciário dos aposentados. Como eu disse ontem, os aposentados serão os mais impactados com essa situação, visto que eles estão na faixa de risco e, a partir deste mês, de acordo com a reforma da Previdência, eles terão um desconto de 14% no seu salário. E vai fazer muita falta, especialmente nesse momento, todos vão precisar de medicamentos, vão precisar de outras. Os gastos domiciliares, especialmente, aumentaram muito. Então, acho que é uma indicação, mas também, se a gente apressar e aprovar a lei, seria melhor. Mas é só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Davi. Ainda em discussão, indicação do deputado Davi Maia.
Deputada Jó, um momento. Jó. Deputada Jó, com a palavra. Senhor presidente, é válida a preocupação do deputado Davi Maia, mas aqui fica uma consideração formal minha com relação à possibilidade do governo do Estado, sem alteração legal, fazer a suspensão desse pagamento. Eu acho que nós vamos ter que renúncia de receita, o que não pode. Eu acho que nós vamos ter, inclusive, que apreciar mesmo o projeto de lei. Fica aqui essa minha consideração com relação a essa indicação. Registrada, consideração de Vossa Excelência. Ainda em discussão. Temos mais oradores que queiram discutir, então passaremos à deliberação. Escolher os votos de forma nominal. A indicação do deputado Davi Maia solicita o governo que adie a incidência dos descontos previdenciários, da reforma da Previdência. Aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo item. Requerimento número 8 de 2020, deputada Fátima Canuto, solicitando que o Poder Legislativo Estadual interceda junto ao governador do Estado para que empreenda esforços disponibilizando intérpretes de Libra para os pronunciamentos oficiais do governador do Estado, bem como do secretário de Saúde, acerca do coronavírus, garantindo, assim, que a informação chegue à comunidade de aproximadamente 140 mil surdos. Em apenso ao requerimento número 10, da deputada Jó Pereira. Vou achar ele aqui. Deputada Jó, número 10. Levando em consideração que o assunto coronavírus esteja sendo muito divulgado em todos os veículos de comunicação, a comunidade surda ainda tem muita dificuldade. É no mesmo sentido do requerimento da deputada Fátima Canuto. O governo do Estado coloca em comunidade surda ainda tem muitas dificuldades em obter as informações e instruções oficiais do governo do Estado, tendo em vista que as transmissões e informações, que na sua maioria nas falas transmitidas pelos canais oficiais do governo, não dispõem de tradução simultânea na linguagem de sinais. O requerimento número 10, da deputada Jó Pereira. Vamos discutir conjuntamente outros requerimentos. Deputada Fátima solicita a palavra. Vossa Excelência, com a palavra. Presidente, eu gostaria apenas já tivemos essa discussão ontem, conversamos ontem muito sobre isso, mas eu gostaria apenas, nesse momento, de parabenizar Vossa Excelência, que já está disponibilizando, né, a intérprete de Libras aqui no canal da TV Assembleia, e também o governador, que diante do nosso apelo ontem, já também na live, junto com o secretário de Saúde, também já nos atendeu e disponibilizou também um tradutor-intérprete. Obrigada, presidente. Deputado Bebeto. Senhor presidente, demais deputados, colegas, bom dia a todo mundo. Eu falei ontem aqui, mas só para reiterar, a gente fez uma indicação dessa mês passado, que já foi encaminhada ao Palácio, e a importância não é só nesse momento do coronavírus, né? Toda comunicação oficial do Estado deve, sim, ter, durante os pronunciamentos ou campanhas audiovisuais, deve ser, sim, acompanhada também do tradutor de língua de sinais. Então, assim, se o governo já tivesse agido quando a gente fez a indicação em fevereiro, certamente a gente já estaria, desde o começo desse problema e de outros, atendendo e informando a população de surdos e mudos aqui de Alagoas, que também, igual a todos os demais, também tem direito ao acesso à informação.
Então, eu só queria reforçar que isso foi pedido em fevereiro, para que atendesse toda e qualquer comunicação oficial do Estado de Alagoas. É importante nesse momento também, mas é importante, já era importante que também permitisse o acesso à informação à comunidade dos surdos e mudos aqui de Alagoas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bebeto, parabéns pela observação. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, pontuar que o governo do Estado, assim como fez a deputada Fátima Canuto, já disponibilizou a intérprete de Libras na live de ontem. Existe, e concordo com o deputado Cabo Bebeto quando ele disse que a comunicação ela precisa ser constante. Infelizmente, o Estado dispunha desde o ano passado de uma central de Libras, ainda tem, mas houve uma redução do quadro. E aí nós estamos com dificuldades, ou a comunidade surda vem tendo dificuldades para acessar a informação, mas num momento como esse a informação é importante. Existe uma diferença entre o requerimento da deputada Fátima e o nosso com relação à necessidade, nós entendemos da necessidade de criar um canal de comunicação constante com a comunidade surda, informando não só as informações, não só o conteúdo que é feito durante as lives do governador, mas um canal constante, assim, todas as informações de prevenção, de enfrentamento, onde as pessoas surdas podem procurar atendimento, quais os sintomas do coronavírus. Inclusive, a semana passada, nas nossas redes, nós divulgamos um vídeo falando da necessidade da prevenção, mas aí é um vídeo que foi feito com o auxílio de uma intérprete de Libras, uma voluntária intérprete de Libras, a Sheila, e aqui eu quero agradecer a ela também por ter se disponibilizado, mas isso deveria vir através do poder público, um canal específico nas redes sociais do governo, que passasse todas as informações na língua de sinais para a comunidade surda. As informações de prevenção, onde procurar, quais os canais de comunicação, um local onde ele possa tirar dúvidas. Afinal de contas, a comunicação é essencial, principalmente num momento como esse. Parabéns, deputada Jó, pelo pronunciamento. Deputado, nossa sequência. Sobre esse requerimento, acabou. Não, deputado Léo Loureiro. Vossa Excelência com a palavra. Bom dia, presidente, bom dia a todos. Bom dia. Queria parabenizar, presidente, deputada Fátima, deputada Jó e deputado Cabo Bebeto por ter requerimentos nesse assunto, e a gente fica muito feliz, presidente, porque cada vez mais coisas simples e banais que se tratavam da pessoa com deficiência começa a vir à discussão. A gente fica feliz porque a nossa história é em cima dessa defesa. E eu queria ressaltar, presidente, aqui para que todos de Alagoas e do Brasil, já que está na internet, possam entender o quanto a Assembleia ela é sensível. Porque desde quando da outra legislatura e nessa cada vez mais se aperfeiçoa, nós temos intérprete de Libras em todas as nossas sessões. Então, queria registrar esse momento e parabenizar a Assembleia por, à frente do governo do Estado e à frente de todas as instituições de Alagoas, ela mantém sempre nas suas sessões, presidente, um intérprete de Libras. Isso é um diferencial e mostra que a casa está muito afinada com os deveres e com a sociedade como um todo. Queria parabenizá-lo. Obrigado, deputado Léo. Então, não temos mais oradores inscritos. Vamos à votação do requerimento das deputadas Jó e Fátima. Coletar os votos, colher os votos, nominal, voto nominal, aprovado por unanimidade. Vamos para o próximo item. Deputada Jó Pereira solicita ao Poder Legislativo Estadual que interceda junto ao Governo do Estado para que seja feito um levantamento financeiro para avaliar a possibilidade de garantir aos municípios alagoanos o repasse
do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS, nos mesmos parâmetros do mês de referência do ano 2009, tentando manter o repasse desse tributo com o menor impacto possível diante da queda da arrecadação. Em discussão, para discutir a altura do requerimento, do requerimento, a deputada Jó Pereira. Em primeiro lugar, para tirar uma dúvida com relação ao requerimento anterior. Certo. Foi aprovado os dois requerimentos, os dois pedidos. Sim. O intérprete durante as lives do governo e o canal de comunicação exclusivo. Sim, exatamente. Para a comunidade sul. Vai ser encaminhado para o governo 2 expedientes diferenciados, um com o de Vossa Excelência anexo e o outro com a deputada Fátima anexo. Pronto, com relação a esse outro requerimento, existe uma preocupação com relação à arrecadação dos municípios. O governo federal, acertadamente, lançou ajuda financeira aos estados e municípios, incluindo a garantia de repasse do FPE e do FPM. Aos estados, além da garantia do FPE, foi dada a suspensão dos pagamentos da dívida do estado, né? Então, reduzindo, inclusive, ajudando no fluxo de caixa dos estados. E, nesse sentido, é importante que o estado, uma vez que ele tenha sido, que tem essa contribuição da União em reduzir o comprometimento das suas receitas, que ele também contribua com os municípios, e aí não é um pedido direto, mas apenas um pedido para que a Secretaria da Fazenda faça esse estudo, faça esse levantamento, para garantir aos municípios o enfrentamento do coronavírus, o enfrentamento dessa crise, porque os municípios, eles na ponta são os que mais precisam e os que mais enveredam e gastam recursos mesmo para que possa fazer esse combate na linha de frente, na atenção básica. Se a gente conseguir, senhor presidente, se a gente conseguir diminuir e combater esse vírus na atenção básica, cada vez mais a gente vai diminuir o número de pessoas infectadas que chegam na média e alta complexidade. Excelente, deputada Jó. Parabéns pela iniciativa. Deputada Fátima primeiro, depois o deputado Inácio Loyola. Deputada Fátima, com a palavra. Presidente, gostaria só de, voltando como a deputada Jó voltou ao item anterior, dizer que a nossa indicação, o nosso requerimento, não foi apenas para a live, não me referi em nenhum momento à live. Eu me referi a todos os pronunciamentos oficiais do governo do Estado, secretário de Saúde, ou todos os representantes. E dizer que, em relação ao requerimento da deputada Jó, a indicação a segunda, eu concordo plenamente com ela, isso vai fortalecer, com certeza, e diminuir essa crise que a gente não sabe aonde vai chegar. A gente sabe como está, mas não sabe aonde vai chegar dos municípios alagoanos. Tenho a oportunidade de estar acompanhando de perto, né, e a gente vê, e quando vê Santana do Ipanema, que além desse transtorno todo dessa pandemia, ainda teve essa enchente, né, que com certeza eles devem estar passando, já passei por isso, já passamos por isso no município do Pilar, e sabemos como eles devem estar passando nesse momento também em Santana do Ipanema. Obrigada, senhora. De urgência. Obrigado, deputada. Deputado Inácio Loyola. Inácio, um momento, deixa eu localizar Vossa Excelência, me dê um minuto. Deputado Inácio Loyola, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, eu quero parabenizar a iniciativa da deputada Jó Pereira. Antes de você ter um país, antes de você ter um estado, você tem um município. Os maiores problemas estão no município. A população tem mais facilidade de ter acesso aos vereadores e aos prefeitos do que aos deputados, do que ao governador, do que os deputados federais, os senadores e o presidente da República.
E todos os problemas maiores estão nos municípios. E os nossos municípios alagoanos, os nossos municípios nordestinos, são extremamente pobres. E, em um momento de dificuldade, acredito que a maior crise desses últimos 100 anos que o mundo passa é muito interessante, é imprescindível, exatamente, esse estudo em que solicita a deputada Jó Pereira, no que diz respeito à questão do ICMS, que esse é um imposto estadual, onde 75% fica para o Estado e 25% é distribuído com os municípios, de modo que esses municípios não venham perder receita. Quero parabenizar Vossa Excelência, deputada Jó Pereira, e comungo plenamente com esse requerimento de Vossa Excelência, que isso vai reforçar, vai fazer com que os municípios possam mitigar essa grande crise do coronavírus que nós enfrentamos. Muito obrigado, senhor presidente. Jornada, deputado Inácio, parabéns pelo pronunciamento. Então, estão havendo mais oradores, vamos deliberar sobre o requerimento da deputada Jó. Coleta os votos nominalmente. É aprovado por unanimidade. Aprovado. Então, o nosso último item da pauta, a deputada Jó Pereira solicita que o Poder Legislativo Estadual interceda junto ao governo do Estado para garantir com a máxima urgência o aumento do número de testes e posterior agilidade nas avaliações e resultados para pacientes com sintomas suspeitos da Covid-19, com a finalidade de ter um diagnóstico rápido e prioritário, visando combater o avanço do vírus. Em discussão? Para discutir, deputado Léo, deputada Jó, e deputado Léo Loureiro. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu queria parabenizar a deputada Jó por essa indicação, esse requerimento de suma importância, porque nós sabemos que se faz política pública com informação. E, mais do que isso, conseguimos salvar vidas com o diagnóstico precoce. E é muito importante. Mas eu queria, se puder, presidente e deputada Jó, acrescentar onde que o governo do Estado disponibilizasse para todos os laboratórios da rede credenciada SUS os kits de exames. Por quê? Porque nós já temos em toda Alagoas, em todos os hospitais e laboratórios. Se a gente pegar esses kits e só deixar no LACEN para fazer, a gente atrapalha muito, porque o paciente que sai de Delmiro Gouveia, o exame tem que vir ser feito aqui. Então, a gente precisa que faça em toda a rede hospitalar e a contraprova, ela possa, sim, ser feita no LACEN. Mas eu acredito que se a gente fizer essa dispensação de kits em todos os laboratórios ou nas macro-regiões, elas possam ajudar nesse sentido, porque facilita a capilaridade do exame. Então, eu queria me juntar ao seu requerimento, deputada Jó, e acrescentando isso, se fosse possível, que eu acho que a gente consegue evoluir cada vez mais nesse problema aí de informação de saúde pública. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, deputada Jó. Obrigado, deputado Léo. Parabéns pelo pronunciamento. Deputada Jó Pereira, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, pedir a adesão de todos os deputados a esse requerimento, que considero de extrema importância, é um dos mais urgentes, porque o isolamento só vai fazer sentido se a gente chegar com algumas ações do governo do Estado, sendo elas o aumento de leitos, que está sendo providenciado hoje no Diário Oficial do Estado, já saiu uma portaria nesse sentido, da habilitação de leitos, inclusive dos hospitais, dos hospitais da rede privada, dizer que fazer a testagem é extremamente importante, como também é importante o que o deputado Léo Loureiro falou, que é aumentar a capacidade de análise.
Nós não podemos deixar apenas um único laboratório no estado todo analisando esses testes. Nós precisamos utilizar da rede privada, descentralizar e a contraprova ser feita pelo LACEN. Inclusive, aceito a sugestão do deputado Léo, que casa justamente com o que nós colocamos no requerimento, que é o aumento dos testes e o aumento da agilidade na análise dos resultados. Porque enquanto mais rápido a gente puder analisar, mais rápido a gente vai dar a certeza àquela pessoa de que ela é portadora do vírus e que ela precisa ter muito mais cuidado com o isolamento. Estamos todos nós isolados sem saber que temos o vírus, mas aqueles que têm, eles são obrigados compulsoriamente, inclusive por lei, existe inclusive um crime tipificado de exposição de pessoas a riscos como esse. Então, assim, as pessoas que precisam se manter isoladas são aquelas que realmente que precisam e que são obrigadas compulsoriamente sob pena de estar cometendo até um crime. E aí a agilidade, a disponibilidade desses testes, eu sei que não é fácil, o teste está faltando no Brasil, no país inteiro, mas é um dos pontos aos quais a Secretaria de Saúde precisa se debruçar com mais urgência e com mais afinco, que é, além de aumentar os testes, aumentar a capacidade de análise e de resultados. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado à senhora e parabéns pela iniciativa. Deputado Marcelo, Vossa Excelência quer discutir o requerimento? Deputado Marcelo Beltrão, com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, senhoras e senhores deputados e deputadas. Eu queria ir um pouco mais além no requerimento da deputada Jó, parabenizá-la pelo requerimento anterior, que é importante a garantia do ICMS para os municípios, não só pela questão ao qual estamos passando, mas também por um encerramento de mandato. Os prefeitos, com certeza, precisarão encerrar suas contas e, lógico, entregar à população a conclusão dos seus trabalhos. Mas, acima de tudo, eu queria mais além nesse requerimento da deputada Jó, se a gente puder fazer esse requerimento oral, se não, a gente apresentará na terça-feira, na próxima sessão. A gente está vendo a liberação de recursos do governo federal para os estados, anunciaram em torno de 88 bilhões, e a gente não percebe, não consegue observar ações coordenadas, presidente, no sentido de dar a garantia de que os municípios e a população tenham a garantia de poder ir às ruas e poder voltar a girar a roda da economia e gerar o seu próprio ICMS para que não seja necessário a complementação dos estados. E a gente percebe que esse recurso, se não tiver uma ação coordenada para dar o mínimo de segurança para as pessoas voltarem ao trabalho, eu acredito que nós não sairemos desse ciclo vicioso. O teste é uma condição mínima para poder verificar se o vírus está se alastrando. Mas eu diria que precisávamos, junto com o governo federal, o governo do estado e municípios, na comissão tripartite, ver a possibilidade por blocos populacionais. Nós temos 3 milhões de habitantes aqui em Alagoas. Se a gente conseguir por blocos de cada 100 mil habitantes uma estrutura mínima para dar segurança de que a população volte ao trabalho, possa sair dessa quarentena, com testes, a quantidade de testes, respiradores, treinamento das unidades de saúde da família, uma comunicação que seja padronizada e dar acesso à população com os equipamentos de proteção individual, seria necessário para que esse recurso que está sendo liberado, ele tenha o foco que se quer atingir, que é exatamente sairmos dessa quarentena e podermos fazer com que a roda da economia volte a girar. Então, sugeria, lógico, que o teste é muito importante, mas eu pediria, se for possível pelo requerimento oral, se não apresente na próxima terça-feira, que se faça uma ação coordenada com o mínimo necessário para que deixe a população segura, com respiradores, treinamentos, proteção individual e uma comunicação padronizada, senhor presidente. E parabenizo a deputada Jó, tanto
pelo requerimento do ICMS para os municípios, como também para a ampliação de colocar à disposição mais testes do Covid-19 à disposição da população. Obrigado, deputado Marcelo, parabéns pela iniciativa, mas vamos aguardar o vosso requerimento por escrito para deliberarmos. Bom, então, não temos mais quem queira discutir. Vamos, deputado Inácio. Deputado Inácio quer discutir o requerimento. Presidente, eu quero mais uma vez parabenizar a deputada Jó Pereira, quero parabenizar o deputado Léo Loureiro, que é o maior especialista que nós temos nesta casa na área de saúde. Eu já o considero um médico empírico, é o deputado Léo Loureiro. Um grande quadro da saúde. Seria um grande secretário de saúde, ter uma visão espetacular sobre a questão da saúde. Como também parabenizar as considerações do deputado, o nosso grande professor, deputado Marcelo Beltrão. Antes de tudo, ontem eu consultava o nosso deputado Léo Loureiro sobre essa questão desses exames para se diagnosticar o coronavírus. E ele dizia que existem uns kits onde nós poderíamos, senhor presidente, regionalizar, porque tudo começa quando é diagnosticado, e ali começa exatamente o tratamento em cima desse paciente. O segundo ponto que eu quero dizer, que nós temos estrutura nos hospitais públicos e nos hospitais privados aqui no nosso estado. Só no sertão de Alagoas, nós temos 10 hospitais. A gente precisa deixar eles dotados para atender esses pacientes portadores do coronavírus, como também eu acho muito interessante, senhores deputados, a capacitação desses profissionais da área de saúde nossa. Eu acredito que é um vírus que surgiu agora, não se tem muito conhecimento, e que os nossos profissionais da área de saúde precisam ser treinados em relação a isso. A terceira questão, eu me refiro ao deputado Marcelo Beltrão. Como ele diz o seguinte, tudo precisa ter um planejamento, precisa ter um plano. Esse recurso sai do governo federal, vem para o estadual, do estadual vem para os municípios, mas nós precisamos ter um plano de combate ao coronavírus aqui no Brasil. Isso é fundamental. Sem esse plano, sem esse planejamento, cada um fazendo da maneira que acha que é o correto, não é o correto, senhor presidente. Por conta disso, quero parabenizar mais uma vez a deputada Jó Pereira, o deputado Léo Loureiro e o deputado Marcelo Beltrão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, deputado Inácio Loyola. Realmente, Vossa Excelência está correto. Nós temos 2 grandes quadros, Marcelo Beltrão e agora o deputado Léo Loureiro, um em cada especialidade, na saúde e outro na educação. Grandes quadros. Parabéns. Vamos para a deputada Jó. Momento. Deputada Jó. Apenas, por favor. Senhor presidente, apenas para alertar o deputado Marcelo Beltrão, caso o requerimento dele não seja oral e a gente não vá acrescentar nesse requerimento, que nós estamos em convocação permanente e amanhã nós também teremos sessão. Então, diante da urgência do quadro e diante de tudo, é interessante que a gente já venha com isso, apenas para alertar isso e acertadamente parabenizá-lo e todos os deputados, porque estamos convocados permanentemente à disposição dos alagoanos e alagoanas. Bem, deputada Jó, parabéns, é isso mesmo, mas vamos apreciar o requerimento do deputado Marcelo no momento oportuno, quando ele apresentar. Em votação, em votação, o requerimento da deputada Jó Pereira, passar a colher os votos nominais, aprovado por unanimidade.
Então, conseguimos superar a nossa ordem do dia. Vamos agora aos livres debates. Deputado Bebeto é o primeiro, deputado Gilvan, estou fazendo as inscrições, deputado Bebeto, Ângela e Davi, já estava escrito. Deputado Gilvan solicita também. Gilvan. Antes de passar a palavra ao deputado Bebeto, a deputada Jó solicita uma questão de ordem. Deputada Jó Pereira, questão de ordem. Senhor presidente, apenas para lembrar o que foi pedido pelo deputado Léo Loureiro, para que a gente também possa acrescentar nesse requerimento, que é a inclusão de outros laboratórios e de... Certo. Se pode ser fiz a observação aqui do deputado Léo e outros distribuir, né? É a descentralização. Vamos mandar. Então, fica superada a questão de ordem da deputada Jó. Vamos ao deputado Cabo Bebeto. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, demais colegas, acabei de entregar aí, senhor presidente, 2 indicações e se a gente não puder discutir agora, que eu acho que não, foi devido ao tempo mesmo, que a gente coloca em pauta na sessão de amanhã. A primeira indicação faz um apelo ao governador do estado, né, que disponibilize de forma emergencial recursos para o município de Santana de Ipanema e alguns povoados daquela região, devido ao problema que teve com as chuvas ontem. Nós vimos alguns vídeos, algumas imagens. Realmente, deputado Bebeto, nós estamos exclusivamente reunidos para deliberar sobre as questões da pandemia. Certo. Matérias alheias nós não vamos deliberar. Mas uma situação, e aí certamente o plenário vai concordar comigo, senhor presidente, que foi uma calamidade pública que aconteceu de ontem para hoje, onde muitas pessoas ficaram desabrigadas e que, se somando com essa questão do coronavírus, o município vai precisar relocar essas pessoas em ginásios, em escolas, e a gente precisa ajudar o município a fazer pelo menos uma triagem, né, nessas pessoas que serão atendidas de forma emergencial. Então, assim, eu acho que apesar de não se tratar diretamente, exclusivamente do coronavírus, é uma situação emergencial e a Assembleia também não pode deixar de discutir e tentar ajudar. Eu sei que depende muito da Prefeitura decretar calamidade pública ou algo parecido, mas a gente, tendo a ciência do problema, conhecendo as dificuldades de todos os municípios aqui do estado, eu acho que a gente pode adiantar isso aí e pedir que o estado olhe de forma emergencial para essa questão do problema que está tendo lá em Santana de Ipanema. Outro requerimento, senhor presidente, que esse tem a ver diretamente com a questão... Está ouvindo? Com a questão do coronavírus, eu entreguei também agora a indicação que faz um apelo ao governador e ao presidente da Desenvolve para que se crie linhas de crédito de até R$5.000 para novos empreendedores, pessoas que de repente perderam seu emprego da data do decreto para cá. Certamente isso já aconteceu. Então o Estado precisa, eu sinto que está faltando isso, ações do Estado que cheguem diretamente nas pessoas, principalmente nessa parte econômica, né? A gente vê o governo federal tentando de um lado, mas eu sinto que o governo do estado de Alagoas ainda não agiu dessa forma. Então a Desenvolve poderia criar essa linha de crédito. Não é um montante muito expressivo, mas que certamente para um cidadão que está desempregado, que de repente pode estar numa situação dessa, tendo boas ideias, a Desenvolve podia ajudar nisso aí, criar essa linha de crédito para fomentar o comércio e fazer a economia parar menos, digamos assim, aqui em Alagoas. Tá? Quero aqui me solidarizar com a população de Santana de Ipanema com o que aconteceu, né? Que o governador, de forma célere, tente chegar junto dessa população, da prefeitura, para minimizar esses problemas que estão tendo lá e que vão vir decorrentes da chuva. Tá? Quer fazer ginástica? Também queria dizer à população lagoana que é momento de todo mundo se unir. De repente a população podia se juntar também, ajudar com doação de alimento e roupas. Isso é muito importante numa situação como essa. A gente vai viver o dilema entre, lá em Santana, por exemplo, de coronavírus e os desabrigados, e é por isso que eu falo do primeiro requerimento, da importância dele, que se faça uma seleção quando for obrigar as pessoas para diminuir o risco também do coronavírus, né, porque vai misturar faixas etárias certamente, e que o Estado se antecipe nesse planejamento.
E aí eu trago à discussão um assunto que o deputado Davi Maia trouxe ontem, né? Essa realocação do recurso, 6 milhões do sistema prisional, das séries, e 2 milhões da Secretaria de Agricultura para a Secretaria de Comunicação. Eu vi o documento que trata disso, fala para auxiliar nas campanhas, enfim, eu acho desnecessário, desproporcional nesse momento. Para vocês terem uma ideia, a gente está aqui no sistema prisional de Alagoas sem o bloqueio de celular. Já tem, acho que 8 ou 10 meses que esse serviço não está funcionando, serviço que custa 1.200.000 mensal, mais ou menos, que esses 8 milhões, por exemplo, ou os 6 milhões, estariam dando um suporte nesse serviço, e a gente tira de um serviço que é essencial para a segurança pública e manda para a comunicação, que, sinceramente, eu não vejo utilidade pública maior para essa relocação. E aí, agora, por exemplo, Santana de Ipanema, uma região que vive da agricultura e da pecuária, tem a parte da agricultura do Estado menos 2 milhões para poder trabalhar em todo esse problema de geração de emprego e também para ajudar o agricultor daquela região, direcionado para a Secretaria de Comunicação. Então, assim, a gente precisa, o governo, o executivo precisa ter a visão correta do que vai beneficiar a população de forma mais direta, porque todos esses assuntos, presidente, são urgentes. Comunicação, como estava sendo feito, ela estava sendo, no mínimo, de forma razoável, boa aqui no Estado. Pelo contrário, o Estado trabalha muito bem em suas mídias, divulga muito bem seu trabalho. Então, a gente tem outras partes, como essas duas, que precisam de mais investimento, ou de, no mínimo, o que já estava programado, não retirar recursos. Então, é isso que eu trago aqui nas minhas explicações pessoais. Peço que os deputados tenham a sensibilidade nessa questão do Santana de Ipanema, o presidente também, que a gente veja que é uma situação emergente também, que a gente possa auxiliar o município e auxiliar o Estado a colocar o recurso certo no local certo, que a população precisa de ações emergenciais e que vá diretamente ajudar o cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Cabo Bebeto. Ângela. Deputada Ângela, mas antes de passar a palavra à deputada Ângela, quero esclarecer ao Cabo Bebeto que nós iremos cumprir o ato número 6. Sobre a calamidade de Santana de Ipanema, me comprometo com Vossa Excelência. Consegue me ouvir? Só o deputado Bebeto consegue ouvir? Sobre a situação da calamidade de Santana de Ipanema, eu me comprometo com Vossa Excelência de transcrever o vosso pronunciamento e oficializar ao governo, eu e Vossa Excelência. Mas deliberar sobre esse tema, nós vamos esperar até o final do prazo, para depois a gente se reunir e definir se abre para outras matérias. Deputada Ângela Garrote, um momentinho, minha querida. Deputada Ângela, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, amigos e amigas deputadas, eu recebi aqui várias mensagens, eu estava ligada no que vocês estavam discutindo, mas eu recebi várias mensagens de empresários aqui de Maceió, a questão comércio, pedindo porque, olha só, a preocupação dos comerciantes hoje é as contas que tem para pagar. Esse decreto do governador fechou todo o comércio de Maceió, mas, na verdade, tem a Feira Livre que está, assim, no município de Palmeira, Estrela e região. E o comércio de Maceió todo fechado. E eu queria, assim, sabe, presidente, pedir aos nobres deputados que o governador revesse essa situação, porque vai ser empresário quebrando e o desemprego total. Eu vou dar um exemplo aqui de uma loja de um primo meu, a PH, a loja PH, a rede PH, o Mercadão das Mildezas, que é do meu tio, e outros, tem vários funcionários que estão em casa. Como é que eles vão pagar o salário desses funcionários se, na verdade, as lojas não estão funcionando? Então, eu queria, assim, que o governador visse junto com a equipe dele
a questão de ser totalmente assim, exigisse dos empresários que não fizesse aquelas filas que estão aí no supermercado, porque se for para ficar 1 metro de distância, com certeza os funcionários do supermercado não estão ficando com 1 metro de distância, nem 2 metros. E outra coisa, eu queria saber do governo do estado, onde é que está o PROCON de Alagoas? Eu acho que estão guardados debaixo da cama e que não estão fiscalizando, junto aos que estão com as suas lojas abertas, como farmácia, o preço absurdo que está acontecendo em Maceió. Então, em todos os outros estados, o PROCON está funcionando. Agora, o de Alagoas está guardado. Só era isso, senhor presidente, e amanhã estarei de volta, se Deus quiser. Obrigado, deputada Ângela. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Davi Maia. Deputado Davi Maia. Momento. Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, primeiro, senhor presidente, para tratar dessa questão de Santana do Ipanema, ontem, desde da madrugada, o vereador Marciano do Coro ficou me mandando mensagens falando. Eu ando muito preocupado, já esse meu discurso falando sobre enchentes, aqui já é a 5ª vez, comecei no dia 18 de junho do ano passado, cobrando atitudes do governo do estado, cobrando atitude do governador, dizendo que o estado não está preparado para a calamidade, o governador nunca investiu, inclusive disse, não só esse governador, o passado também, nunca investiram nada em prevenção de desastres. Semana passada aconteceu em Quebrangulo, aconteceu em Paulo Jacinto, essa semana aconteceu em Santana do Ipanema. As notícias que chegam do Vale do Mundaú estão muito grave, a notícia é muito preocupante, as notícias são muito preocupantes e o estado está em estado de alerta. E, como eu disse, tudo isso, uma hora, vai ter que ser depositado na conta do governador, que não investiu em nada, não tem recurso para prevenção de desastre. Esse ano, quero agradecer ao secretário Fabrício, que eu coloquei 20 milhões de reais para a prevenção de desastre, e o governo sancionou, não vetou a emenda, que não faz parte das emendas impositivas, então o governador poderia ter vetado, mas está lá. Espero que o governo gaste esse recurso e mais, que faça investimentos em áreas degradadas. Então, acho que, como disse o deputado Cabo Bebeto, é um momento de união, é um momento de estar preocupado com a população de Santana do Ipanema, a situação muito grave e que tende a ampliar o impacto do coronavírus, tende a aumentar o impacto, já que essas pessoas provavelmente serão destinadas a ginásios, a casas paroquiais, a locais onde estarão todo mundo em contato. A outra questão, senhor presidente, estou encaminhando à mesa, ou no dia de hoje, um documento pedindo que o governador e o secretário de Saúde, o secretário Alexandre Ares, comecem a introduzir pesquisas, pode escolher estudos, já mostram que a cloroquina e a hidroxicloroquina têm dado resultados muito bons no tratamento do coronavírus. Muita gente tem solicitado, não estou com isso querendo que as pessoas procurem farmácias, porque não deve ser assim, deve ser utilizado por médicos, por especialistas. Na França teve muitos resultados positivos, agora nos Estados Unidos os governadores estão implantando isso no tratamento do coronavírus, e a gente pede que, se está chegando essa solicitação, a gente pede que o governador comece, junto com o secretário de Saúde, chame a equipe médica, os técnicos, e comece a introduzir esse tratamento. O próprio ministro Heleno, em 7 dias, estava aí já trabalhando, depois de ser detectado com coronavírus. Então, eu acho que por conta desse tratamento. Então, eu acho que a gente precisa começar a testar novas maneiras. E, por último, senhor presidente, para terminar aqui minhas palavras, solicitar à Comissão de Constituição e Justiça
a reforma da Previdência só passou na CCJ, se o espírito não me engana, ou também a 7ª comissão, que nós tenhamos uma reunião conjunta o mais rápido possível para aprovar o projeto de lei complementar que adia o desconto da Previdência dos aposentados. É muito importante que isso seja aprovado antes do mês de abril. Então, eu queria pedir aqui aos presidentes das comissões para que a gente faça um esforço de uma reunião para que Vossa Excelência determine um relator, senhor presidente, ou que passe já para que os presidentes possam determinar os relatores, ou um relator especial para fazer uma reunião conjunta, para que essa casa possa também dar a sua parcela de contribuição aos aposentados do Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Eram essas minhas palavras. Obrigado, deputado Davi. Parabéns pelo pronunciamento. Deputado Gilvan Barros. Gilvan Barros. Deputado Gilvan Barros, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, queria me juntar e ser solidário, me juntar com o deputado Cabo Bebeto, ser solidário à indicação que ele fez. Claro que nós estamos reunidos no sentido do coronavírus, mas, assim, sugerir ao governo do Estado que ele tome as devidas providências com relação à prevenção às enchentes, e discutindo e conversando com o deputado de lá de Pernambuco, o governador de lá ele fez várias barragens nesses córregos, onde pôde fazer o acúmulo da água, o represamento dessa água e diminuir bastante as enchentes. E o que acontece são dois fatores positivos. Um, que o governo já junta a água e deixa aquela água represada à disposição da população, onde pode usá-la para alguma atividade comercial, alguma atividade econômica, como também ele previne das enchentes que sempre a gente se depara com elas, e com isso complica a vida de muita gente, principalmente daqueles mais pobres. E aí eu queria, sabendo da notícia da emenda do deputado Davi Maia, a gente se juntar todos para poder também cobrar do governo do Estado uma ação efetiva de tudo isso, pois com essas medidas, com essas precauções, nós podemos alavancar a economia que passa por problemas graves com esse coronavírus, como também pode prevenir prejuízos à população. E tratando do coronavírus, senhor presidente, é de suma importância fazer a análise de que o isolamento horizontal, o isolamento vertical, ele vem com importância gigante. E aqui eu queria ler uma publicação que eu vi no Ranking dos Políticos, onde dizia: a decisão de manter ou não manter a população em quarentena não é uma escolha entre vida e economia, é uma escolha entre vidas e vidas. Pois, se a gente não tiver a economia rodando, nós não vamos ter o comércio aquecido, a geração de emprego, e com isso vamos aumentar o índice de violência, nós vamos aumentar o problema ainda maior da população carente, e com isso nós vamos se deparar com um verdadeiro caos. Então, aqui fica a minha sugestão, me juntando ao deputado Cabo Bebeto, à deputada Ângela, ao deputado Davi, que me antecederam, com essa questão de Santana do Ipanema, e a gente ter a devida precaução, nós também impondo ao governador alguns temas importantes para que ele faça a devida análise. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a Vossa Excelência, deputado Gilvan. Obrigado, deputado Gilvan. Parabéns pelo pronunciamento. Importante observação. Um momento. Deputado Jair, solicita a palavra. Um momento, deputado Jair. Deputado Jair Lira, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, quero parabenizar a todos, né, por estar com essa eficiência, com esse esforço em cuidar desse problema que atinge todo o nosso Brasil. Mas, senhor presidente, quero também aqui me associar juntamente ao deputado Bebeto,
juntamente ao deputado Gilvan, deputada Ângela. Eu acho que o momento que Santana do Ipanema está atravessando é um momento crítico e realmente um momento de calamidade, de urgência. E é preciso que o governo do Estado tome uma providência rapidamente para que aquelas famílias sejam abraçadas e tenham a assistência devida. Mas, senhor presidente, eu não sei se já foi comentado aqui, mas ontem o plenário da Câmara dos Deputados aprovou que fosse distribuído os alimentos das merendas escolares, né, dos alunos que estão afastados para as famílias. E achei isso muito pertinente e gostaria de fazer um apelo para, assim que o Senado aprovar, o governo do Estado tome as providências para que esse alimento não seja desperdiçado nas escolas e chegue nos familiares dos alunos que têm necessidade básica. Então, senhor presidente, fica aqui o meu apelo e parabenizo a todos os deputados aí pelo empenho de sempre. Um forte abraço. Obrigado, deputado Jair, parabéns pelo pronunciamento. Não havendo mais oradores inscritos, a deputada João Pereira solicita a palavra. Muito bem. Deputada João, Vossa Excelência com a palavra, deputada João. Senhor presidente, antes de iniciar com relação às explicações pessoais, vamos ter essa reunião com os presidentes de comissões depois dessa reunião de plenário? Vamos fazer uma convocação para uma reunião com os presidentes das comissões, para a próxima segunda-feira. Ok. Com relação à reunião da Comissão de Constituição e Justiça, eu não sei se o deputado Galba está participando desta... Não, o deputado Galba não está participando desta sessão e a reunião das comissões, elas estão, além das comissões ordinárias, as reuniões ordinárias, elas podem ser feitas de forma extraordinária com a aquiescência dos presidentes, de acordo com o ato número 6. Usando esse mesmo aplicativo, senhor presidente? Isso, vamos a ideia é essa, né? A reunião presencial e nós usarmos essa forma. Não está bacana? Não está legal? Tá ótimo. A minha pergunta é essa, porque se os demais membros da Comissão de Constituição e Justiça aquecerem, eu como vice-presidente da comissão, a gente poderia reunir após essa sessão plenária para indicarmos a relatoria se o projeto também já estiver na comissão, né? Eu não sei qual é o encaminhamento do projeto do deputado Davi Maia, qual o encaminhamento que Vossa Excelência vai dar. Ele foi lido hoje, pelo que eu entendi, e se ele já foi encaminhado para as comissões, nós poderemos distribuir a relatoria depois dessa sessão plenária, se assim concordarem os demais membros. Pronto. Foi lido hoje e eu vou despachar para as comissões. Como a senhora é a vice-presidente da CCJ, na hora ordinária, se Vossa Excelência conseguir reunir os demais, Vossa Excelência pode despachar, sim, o projeto para a relatoria. Ok, senhor presidente. Agora, nas explicações pessoais, eu quero me colocar com relação ao que o deputado Gilvan Barros trouxe, ao que a deputada Ângela Garrote trouxe, a preocupação com o movimento da nossa economia. Ela é legítima, ela é correta, ela também fala de vidas, né? Agora eu recebi uma mensagem que tem ambulantes no Ouro Branco que já não tem mais como se alimentar. São pessoas que vivem da economia informal, que trabalham como ambulantes no centro da cidade de Maceió e nós sabemos como é difícil ganhar o pão do dia a dia, todos os dias, do mesmo dia.
Então, assim, muito me preocupa, é uma preocupação válida para todos nós, por isso, senhor presidente, da necessidade de termos medidas governamentais mais efetivas com relação a essas pessoas. A gente não pode ficar só falando, dizendo que vai acontecer, ela precisa acontecer. E aqui eu coloco e enfatizo a reunião do FECOEP nesse sentido. Eu gostaria de um empenho de Vossa Excelência como presidente dessa casa, levando a mensagem que foi aprovada por esta casa. Nós não podemos demorar, precisamos ser ágeis nessa liberação, afinal de contas, tem pessoas que ganham pão de hoje. Então, fica aqui o meu apelo, por quê? Porque, senhor presidente, eu digo isso, nós estamos necessitando do isolamento, nós não temos testes suficientes, nós não temos insumos suficientes, senhor presidente, no interior do estado, faltam luvas, faltam aventais, óculos de proteção, não porque os municípios não compram, senhor presidente, é porque não tem acesso, o mercado não disponibiliza. Nós não temos leitos suficientes. Se sairmos do isolamento, nós vamos continuar aglomerando pessoas e nós não temos leitos suficientes para salvar vidas das pessoas infectadas. Então, fica aqui o meu apelo para que a medida governamental de apoio à economia, o governo do estado, o governo federal já anunciou várias medidas de liberação de crédito, mas efetivamente elas não aconteceram ainda. O governo do estado de Alagoas, como medida de apoio à pequena empresa, aos pequenos negócios, anunciou a dilatação do prazo do pagamento do ICMS, principalmente para o Simples Nacional, mas nós precisamos ir um pouco além disso. Nós precisamos garantir empregos. Agora mesmo eu estava aqui, é emocionante o vídeo que eu recebi das pessoas lá do município de Maragogi, funcionários do Hotel Salinas, senhor presidente, todos reunidos no hotel, todos eles em oração. Por quê? Porque o setor de turismo, e desde o governo Theo Vilela, que o Estado investe na alavancagem do setor de turismo, o governador Renan Filho, com muito afinco, também vem investindo na solidificação desse setor, é um dos setores mais importantes da nossa economia, e é o que mais vai sofrer, senhor presidente. Emprega rápido, emprega pessoas de toda escolaridade, de toda classe, da classe alta, da classe média e da classe baixa. Então, assim, é um dos setores que mais vai sofrer. A gente precisa entender que mesmo que o governo do estado libere o funcionamento da economia, nós não vamos ter a retomada desse setor com muita facilidade, porque as pessoas vão ter dificuldade de viajar, culturalmente e financeiramente. As pessoas, inclusive, vão ficar com medo. Elas estão isoladas em suas casas, em São Paulo, que fortemente manda no Sudeste, manda turistas para o Nordeste. Então, assim, fica aqui a minha preocupação, senhor presidente, para que o Estado, quanto mais rápido possível, venha com medidas mais efetivas no dia a dia do cidadão, principalmente para o cidadão que mais precisa. Eu entendo que a saúde é prioridade agora, mas a simultaneidade de ações ela é imprescindível. Nós temos que trabalhar o CAD único. São Paulo já libera, e aqui também fica a minha sugestão e o meu pedido, que vou formular oficialmente. Hoje, o governo do estado, no Diário Oficial, traz a distribuição da merenda nas escolas. E, pelo que eu li, dá a entender que essa merenda vai ser distribuída nas unidades escolares. São Paulo adotou o auxílio financeiro para o estudante de baixa renda. Não aglomera pessoas, e já dá oportunidade dessas pessoas escolherem o que elas precisam e querem se alimentar, e usou como base para isso o CAD único. Fica aqui o meu apelo para que essa seja uma medida pensada pelo secretário de Estado de Educação. Fica também aqui o meu apelo, senhor presidente, de ações mais efetivas de apoio à pequena e média empresa, são principalmente do comércio, apoio à feira livre dos municípios, elas precisam acontecer, o escoamento da produção rural, o FECOEP tem programas que precisa aprovar e que vai ajudar muito, senhor presidente, num momento como esse. O PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos da nossa agricultura familiar, ele ajuda o agricultor e ajuda as pessoas que mais precisam. Então, fica aqui o meu apelo de apoio aos trabalhadores do setor do turismo, porque não é apenas nesse momento que eles vão ter dificuldade, eles vão ter muita dificuldade na retomada econômica
desse setor. Na última reunião do FECOEP, nós aprovamos o Amigo Trabalhador, que é o aporte de recurso para o trabalhador da entre-safra da cana-de-açúcar. Nós estamos na entre-safra da cana-de-açúcar, senhor presidente, que o Estado dê agilidade na execução desse programa. Fica aqui o meu apelo para a região norte, que depende fortemente do turismo, que também tem as usinas de cana-de-açúcar, podem ser muito atendidas com esse programa. Então, senhor presidente, fica aqui mais uma vez o meu apelo, vamos olhar para as pessoas que mais precisam, que mais estão sofrendo a sobrecarga desse momento tão difícil para todos nós. A estratégia de isolamento, ela é correta, mas a estratégia de isolamento, ela precisa ter prazo determinado, e ela precisa atender os que mais precisam. Muito obrigada. Deputada Jo, eu que agradeço o pronunciamento de Vossa Excelência. Saiba disso. Parabéns, mais uma vez. Espera aí, que agora tem muitos deputados inscritos, eu preciso organizar. Deputado Bebeto, Vossa Excelência solicitou a palavra. Deputado Francisco, daqui a pouco. Deputado Bebeto com a palavra. Tá. Senhor presidente e demais colegas, eu falei ontem, né, que estava havendo alguns problemas em abordagens policiais. Os policiais estavam fechando oficinas. E o decreto governamental autoriza que esse tipo de comércio funcione, oficina mecânica. Aí eu sou hoje indagado por alguns policiais do Batalhão de Trânsito, e o governo de Alagoas proíbe o transporte intermunicipal por meio de decreto e mandou a gente multar para quem desobedecesse. O presidente do Brasil permitiu o transporte intermunicipal por meio de medida provisória. E aí, a quem obedecer? Então, assim, juridicamente, há quem acredite que a norma federal, ela sobrepõe sobre normas estaduais. Há quem acredite que o governo federal ele tem atuação nas rodovias federais, o governo estadual nas rodovias estaduais. Há quem entenda que esta norma que o presidente fez é uma norma nacional e ela compreende, atende e atinge União, estados e municípios. E aí fica essa celeuma, o policial não sabe como agir, e é preciso que a gente dê a maior segurança aos agentes de segurança pública na hora de agir, para que eles nem prevariquem, nem cometam abusos, e não venham de forma injusta prejudicar alguém, e que a população saiba, né, claramente a quem obedecer, a que norma deve ser obedecida. No meu entendimento, nessa questão do transporte, prevalece a norma nacional e está liberado o transporte intermunicipal. Eu quero ouvir dos colegas se também concordam com esse meu entendimento, para que a gente possa instruir a população e o policial, para que ambos continuem agindo e convivendo dentro da legalidade. Pegando um pouco também, senhor presidente, a fala de alguns colegas, eu recebi aqui uma matéria: 5.000 trabalhadores de bares e restaurantes serão demitidos no Ceará devido ao coronavírus, diz Abrazel. É só o começo, isso vai vir aqui para Alagoas. Eu acho que as restrições têm que ser respeitadas, mas é preciso flexibilizar o quanto antes. O comércio, seja qualquer segmento dele, indústria, varejo, bares, alimentícios, não vão suportar 30 dias de isolamento. Não vão suportar. É preciso que a gente se antecipe a isso, porque para a gente tentar remediar isso daqui a 20 dias, mais 20 dias ou 30 dias, vai ser mais difícil ainda. Então, eu peço que a gente comece a ouvir outras opiniões, comece a amolecer o coração da gente, de quem acha que a restrição tem que ser total, porque o comércio não vai aguentar mais 15 ou 20 dias de interrupção total nas suas atividades. É preciso que a gente tenha amadurecimento, que a gente evolua com as informações e que a gente consiga medir os impactos de cada restrição dessa e de cada liberação dessa. Mas o comércio pede socorro,
e a gente precisa estar atento à demanda do nosso povo. Só era isso por enquanto, senhor presidente. Obrigado, deputado Cabo Bebeto. Parabéns pelo pronunciamento. Inácio. Deputado Inácio Loyola. Marcelo Vitor, foi abordado aí com muita preocupação a deputada Jó Pereira, o deputado Cabo Bebeto, que uma das grandes preocupações hoje do mundo é a questão da economia. O turismo foi a atividade mais afetada. E o turismo, nós sabemos, presidente, que é uma das principais fontes de divisas de qualquer município, estado ou país. E a recuperação do turismo vai ser muito difícil. Quero dar um exemplo prático. Imagine para os países do velho continente, países como a França, como a Itália, como a Espanha, que têm no turismo a sua principal fonte da economia. E o Brasil não está alheio a isso também. Principalmente o nosso estado de Alagoas. O turismo no estado de Alagoas tem uma importância muito grande para a nossa economia. Como foi dito, os que me antecederam, precisa se fazer uma reflexão, se ouvir, se fazer um estudo de que maneira a gente pode, ao mesmo tempo, combater o coronavírus, mas também não podemos acabar com a nossa economia. Mas, senhor presidente, para encerrar minha participação hoje, na sessão de hoje, eu quero me solidarizar com toda a comunidade santanense com as chuvas torrenciais que atingiram aquela cidade. Vem aqui a nossa preocupação, nosso apelo ao governo do Estado para que, o mais breve possível, venha atender essas pessoas afetadas por essas chuvas não normais para aquela nossa região. É uma coisa preocupante que, além dessa questão do coronavírus, Santana do Ipanema veio ser abalada por contas de chuvas torrenciais que caíram naquela cidade do sertão alagoano. Eu quero transmitir ao povo do sertão, mais precisamente nesse momento, ao povo santanense, a nossa solidariedade, o nosso apoio, e na condição de deputado estadual estarei também antenado, defendendo, reivindicando para que todos esses danos causados venham ser reparados pelo governo do Estado o mais rápido possível. Muito obrigado, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, e um auspicioso final de semana a todo o povo alagoano. Obrigado, deputado Inácio. Parabéns pelo pronunciamento. Davi Maia. Deputado Davi Maia. Momento. Depois, Francisco Tenório e João Pereira. Deputado Davi Maia, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, primeiro queria trazer rapidamente aqui uma questão que a deputada Jó Pereira tocou, da questão da região norte. Está escutando? Baixo. Não sei por quê, senhor presidente. Está escutando agora? Melhorou? Não vai falar mais, não vou falar mais. A deputada Jó Pereira tratou de um assunto da região norte, e eu queria trazer aqui a questão do zoológico Pet Silvestre, que fica em Maragogi, e que vive basicamente de venda de ingressos, e que eles estão com muita dificuldade de alimentação dos animais lá do zoológico, e está aceitando doações. Então, queria, inclusive, aproveitar a TV Assembleia para fazer esse comunicado às pessoas. Vou colocar depois no meu Instagram. Quem quiser ajudar o zoológico Pet Silvestre, são vários animais, e eles têm um trabalho de educação ambiental muito importante, e ficam localizados na cidade de Maragogi. Mas, senhor presidente, eu queria levantar uma questão de ordem aqui, porque eu não estou entendendo ainda como vai funcionar a questão das comissões. Por exemplo, o projeto de lei está aí, já digitalizado. E a gente vai trabalhar com ele digitalizado, ou alguém, o relator, por exemplo, vai precisar ir na casa, pegar o processo para fazer o parecer, para entregar
já que a sessão está sendo toda online, eu queria pedir essa solicitação a Vossa Excelência, que fosse todo online, que já como ele está digitalizado, já passasse para o relator, ou para o presidente da comissão, e o presidente já distribuísse diretamente tudo via e-mail. E também gostaria de pedir aos presidentes das comissões que o projeto será distribuído, que eu ainda não sei quais são, mas aqui a deputada Jó Pereira representando a CCJ, o deputado Bruno representando a terceira, o deputado Inácio representando a segunda. Como eu disse, ele é um projeto que tem validade, porque se a gente não aprovar esse mês para o mês, já vai estar sendo feitos descontos nos pagamentos dos aposentados, e ele tem urgência, e trata basicamente da questão da calamidade. Então, pedi aí aos presidentes que nós fizéssemos pelo menos a distribuição do relator hoje e a reunião das comissões, se os presidentes assim concordarem, na televisão, ou na segunda-feira, uma sessão em conjunto. Obrigado, senhor presidente. Deputado Davi, a reunião, tanto quanto possível, será feita de forma virtual, mas não será distribuído documento por e-mail. Vai pedir para um assessor vir aqui, tirar o relator, vai preparar um parecer, um documento, vai assinar o parecer, nós vamos seguir o regimento à risca, nós não vamos fazer uma inovação legal nesse momento, principalmente em uma lei complementar, que é o caso da lei de Vossa Excelência, além de ser um tema extremamente sensível, é um tema que precisa de muita segurança jurídica. Então, será assim, as comissões vão funcionar regimentalmente, como os presidentes combinaram, eu não sei de cabeça todas elas, distribuído o processo, nós vamos fazer a distribuição agora, vai ficar na capa do processo de distribuição, eu já vou antecipar a Vossa Excelência, a distribuição é para segunda, terceira e sétima comissões, desculpe o erro, e aí os presidentes vão coordenar os trabalhos da melhor forma possível. Lembrando que a mesa vai deixar à disposição de cada presidente, através do diretor de tecnologia, que é o Paulo, todos vocês têm o contato dele, este link, este programa, para que vocês se reúnam virtualmente, mas os expedientes que forem produzidos serão expedientes físicos e nós estaremos aqui para receber. Esclareci, Vossa Excelência, mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo, senhor presidente. Muito obrigado. Muito bem. Parabéns, deputado Davi, pela iniciativa. Um momento, por favor. Vamos agora, Francisco Tenório. Deputado Francisco Tenório. Momento, deputado Francisco. Momento. Sim. Agora sim, continue. Com a palavra, deputado Francisco. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero iniciar pela a última sugestão aí do deputado Davi Maia, dando uma sugestão na questão da apreciação do projeto pelas comissões. São 3 comissões pelas quais passa o projeto. Para facilitar, sugerir aos presidentes que façam a reunião das 3 comissões em conjunto, que nós ficaremos em um horário só e dá para se deliberar pelas 3. Isso é uma sugestão, eu não sou presidente de nenhuma das comissões, mas fica essa sugestão e eu me coloco à disposição para participar e deliberar sobre o projeto. Senhor presidente, gostaria também de apresentar minha solidariedade ao pessoal de Santana do Ipanema e fazer uma observação. Segundo informações, a cheia do rio Ipanema não se deu basicamente pelas chuvas torrenciais, como disse o deputado Inácio, que caíram sobre Santana do Ipanema, mas sim pela abertura de comportas de uma barragem que fica em uma cidade pernambucana. E aí sim, é preciso se verificar de que forma foi aberta essas comportas, se realmente precisava abrir da forma como abriu, provocando cheias no leito do rio, abaixo da referida barragem. É uma observação para aqueles que conhecem melhor a região, que sabem qual é essa barragem, que essa informação me chegou, que o volume maior de água se deu em consequência da abertura das comportas da citada barragem.
E gostaria, senhor presidente, e aqui eu fico até feliz, eu vi hoje os pronunciamentos de diversos deputados, especialmente da deputada Jó Pereira, preocupada com a questão do comércio em si, mais especificamente do setor do turismo. Eu, nos 2 dias que nos antecederam, nessa pronunciamento nesse sentido, o setor é o setor da economia nesse momento em que as pessoas não saem de casa, em que o Brasil não recebe visitas, que o setor turístico parou totalmente. Todos os hotéis estão sem funcionamento, exceto aqueles que estão em quarentena com seu pessoal aguardando o retorno. E aí, senhor presidente, o pessoal que tem seu emprego vai sofrer menos, porque mesmo que venham a ser demitidos, mas eles entram num programa já do governo federal, que é o seguro-desemprego, onde você vai passar 5 meses tendo uma remuneração para sobreviver. Agora, o pessoal da economia informal, e aí entra diversas categorias, os bugueiros, os canoeiros, pessoal, os vendedores ambulantes, essa turma não tem de que viver. E aí o Estado deve encontrar uma alternativa de um programa semelhante ao programa, talvez, do seguro-desemprego, para se atender essas pessoas. Isso é urgente, senhor presidente. É urgente porque esse pessoal, sem ter o que comer, vai criar um problema seríssimo para o Estado. Então, o Estado tem que se anteceder e criar alternativas para o profissional autônomo, aquele que não tem emprego e que trabalha o dia a dia para adquirir o alimento do dia a dia. Essas pessoas requerem urgência, pedem socorro e é urgente. Então, fica esse apelo ao Estado. Ontem eu citei isso, a Secretaria de Planejamento, junto com a Secretaria da Fazenda, discuta esse tema e se cria uma alternativa para esse pessoal. Essas as minhas inovações. Eu agradeço, senhor presidente, parabenizando por mais essa sessão virtual que a Assembleia tem realizado. Obrigado, deputado Francisco. Parabéns pelo pronunciamento. Deputada Jó Pereira, com a palavra. Senhor presidente, eu já sei que a gente já passa das 10 horas, já estamos 10h40, mas eu não poderia deixar de usar essa hora. Acabei de receber uma notícia aqui pelo WhatsApp que aconteceu uma interdição da via lá no Mutange, alterando o itinerário de todas as linhas de ônibus, porque a Defesa Civil, bloqueando o trânsito, a Defesa Civil detectou uma movimentação fora do habitual naquela área. Mutange, Bebedouro, Pinheiro, que é a área do problema do deslocamento do solo em razão da mineração. Então, fica aqui o alerta para as pessoas que nos assistem agora, que evite essa área e aqui a nossa solidariedade, né? É um problema que essa casa também participou da solução dele, também com muitas discussões, chamando a atenção do poder público, e em razão dessa pandemia nós também não podemos, senhor presidente e demais colegas deputados e deputadas, esquecer desses alagoanos que passam por tantas dificuldades lá dos bairros atingidos pela movimentação do solo naquela região. Parabéns, deputada Jó. Não há mais oradores. Desculpe, calma. Deputado Marcelo solicita a palavra. Momento, deputado Marcelo. Deputado Marcelo, Vossa Excelência com a palavra. Presidente, mais uma vez reforçar, primeiro me solidarizar com a população de Santana do Ipanema e região, mas eu queria, nessa última fala minha, reforçar a necessidade das ações coordenadas entre o governo do Estado, federal e os municípios, né? Nós vimos aí em alguns depoimentos dos colegas deputados, onde há uma total dissonância entre os comandos, né? A Bebeto acabou de falar que um decreto presidencial liberaria o transporte intermunicipais, e o BPRV
abordou alguns transportes nesse sentido. A questão das feiras livres, por exemplo, alguns municípios eles estão suspendendo as feiras, e o decreto também, pelo que eu pude observar no parágrafo 3º, ele não fala especificamente do funcionamento das feiras livres. Então, há uma total dissonância no que diz respeito às ações. Então, mais uma vez, reforçar a necessidade de ações coordenadas, foi motivo da minha fala na terça-feira, também, no que diz respeito ao abastecimento de alimentos, mas a gente vê a necessidade de poder reforçar, e fazer com que talvez a AMA, os municípios, tenham uma comissão de prefeitos, principalmente os prefeitos que têm uma maior população, para sintonizar essas ações, e coordenar de forma uníssona. Nós temos uma proposta no sentido de que seja setorizado os segmentos, tanto do comércio como da indústria, para que, paralelo à garantia do governo em colocar à disposição da população o mínimo necessário para o combate dessa doença, que, setorizando os segmentos, possam voltar paulatinamente o seu devido funcionamento, mediante as justificativas que vários deputados já citaram aqui. A garantia do emprego, a roda da economia voltar a girar, e, nesse sentido, também solicitar, senhor presidente, que seja acionada a nossa bancada federal, porque prefeito, às vezes, ele tem recursos à disposição, mas recursos que são com finalidade específica. Te dar um exemplo, a merenda escolar, por exemplo, esse recurso só pode ser utilizado se houver dia letivo, e não poderá abastecer os alunos num momento como esse. Que a gente possa ver com a bancada federal qual a possibilidade que se tem de alguns recursos específicos para algumas finalidades sejam a sua possível utilização para o enfrentamento desta pandemia. Eu acho que a bancada federal, nesse sentido, pode propor com que os prefeitos tenham essa flexibilidade no uso de alguns recursos que estão disponíveis para uma finalidade que não seja essa da pandemia. E, de toda forma, presidente, ressaltar a importância da volta da economia com responsabilidade, que a gente possa, junto com o governo do Estado, através dessas ações coordenadas, setorizar alguns segmentos para já iniciar qual a forma de reiniciar o seu funcionamento. De certa forma, agradecer esse espaço, e parabenizar os colegas deputados pelas suas falas. Muito obrigado, presidente. Obrigado a Vossa Excelência. Não havendo mais oradores que queiram fazer uso da palavra, antes de encerrar a sessão, esclarecer ao deputado Davi, o Luna, nosso coordenador para assuntos legislativos, observou que o ato exige a presença de um deputado para presidir a sessão e mais um deputado para secretariar. Então, as comissões também têm que atender este modelo. Vem para cá um deputado, preside a sessão, mais um deputado para secretariar, uma vez que estamos com restrição de servidores. Deputado Davi Maia. Deputado Davi? Presidente, mas se for uma sessão conjunta, qualquer presidente de comissão pode... O mais antigo, o regimento também resolve isso. Se for uma sessão conjunta, o presidente mais antigo preside, e o mais antigo, assim, o mais idoso, tá? Entre os presidentes, o mais idoso. Tá certo, o mais idoso. Da zona de risco. E um deputado de secretaria e faz a conexão com os outros deputados. Agradeço a presença de todos, a participação de todos, e os aguardo aqui, de novo, amanhã, em horário regimental, e encerro a presente sessão. Muito obrigado.